Olá, seja bem-vindo. Esta é mais uma live da série Por Detrás do Dinheiro, a live de número 4. E se por acaso você não conseguiu acompanhar as demais, já adianto para você que elas ficaram salvas aqui no feed e você tem condição de ir lá e ver os temas que foram tratados anteriormente. Só para você ter uma ideia sobre o que eu já falei aqui nessa série de lives. Na live número 1, eu falei que o dinheiro não é a solução, porque o dinheiro não é o problema. E aí eu linkei isso com o ciclo da prosperidade, que muito provavelmente você já ouviu falar, que é o ser, fazer e ter. Não adianta eu ter dinheiro se eu não sou, se eu não tenho comportamentos e hábitos que são condizentes com essa realidade. Porque se isso acontecer, se os meus comportamentos e hábitos não forem condizentes com aquilo que eu acabei de ter, por exemplo, uma herança, um prêmio, eu vou acabar no médio e longo prazo perdendo tudo isso. E aí eu preciso construir então esse meu ser, os meus comportamentos, os meus hábitos que sejam coerentes para eu fazer coisas que me levam a ter aquele tipo de resultado. Na live número 2, eu falei sobre o estresse financeiro. O estresse financeiro, ele é considerado o número 1 no ranking de estresse. Ele está acima do estresse causado pelo trabalho e pelo estresse causado pela família. Esse estresse financeiro ele é causado tanto pela falta do dinheiro, e isso é fácil da gente interpretar, porque faltou dinheiro, começa a faltar coisas na minha vida, isso vai me impactar emocionalmente do ponto de vista negativo. Mas também o dinheiro ele gera estresse no excesso. Quando eu tenho dinheiro, mas eu não tenho clareza de para que eu vou usar aquele dinheiro, de como aquele dinheiro serve à minha vida, eu começo a ficar estressado porque eu não sei exatamente o que fazer e aquilo vai me causando um incômodo e eu não sei lidar com aquilo. E aí eu vou, num médio e longo prazo, desenvolvendo esse estresse financeiro que tem um impacto considerável na nossa vida. Então, dinheiro, ele gera estresse, ele gera preocupação na falta e no excesso. E na live de número 3, eu falei sobre as crenças limitantes, que faz com que nós tenhamos, atualmente, comportamentos que dificultam a nossa relação com o dinheiro e dificultam o nosso contato, a nossa sincronia com a energia da prosperidade e da abundância financeira. E quando a gente fala sobre essas crenças limitantes, a gente já liga com o tema de hoje, que é: eu sei o que fazer, mas eu não consigo fazer. E aí eu me pego sempre me auto-sabotando. Parece que eu inicio um processo, os resultados começam a aparecer, mas num determinado momento eu acabo me auto-sabotando e coloco tudo a perder. E aí eu começo novamente esse ciclo e daí a pouco eu derrapo novamente e começo tudo outra vez. Quando nós voltamos lá na nossa infância e na nossa adolescência, nós vamos identificar vários eventos relacionados ao dinheiro que envolveram impacto emocional, que envolveram carga emocional. Esses eventos eles vão ficando registrados e com o passar do tempo nós vamos utilizando esses modelos que ficaram salvos, ficaram registrados no meu subconsciente para lidar com esse tema no dia de hoje. E muitas vezes esses eventos que aconteceram lá na infância e adolescência, eles não foram eventos muito intensos. Podem ter sido sim eventos intensos e nós vamos falar disso mais adiante, mas também podem ter sido eventos não tão intensos, porém foram eventos recorrentes. Como assim? Imagina as datas especiais durante um ano: Natal, Carnaval, aniversários, Páscoa, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães. Datas que envolvem festas, que envolvem dar presente, que envolvem reunião com pessoas, viagens de férias. Pode ser que nesses
nessas datas não tenha ocorrido nenhum evento de grande impacto em relação a dinheiro. Mas todas as vezes que chegava a data desses eventos, você ouvia seu pai, sua mãe ou as pessoas que cuidaram de você falar determinadas coisas sobre o dinheiro e que era padrão. Então vocês saíam sempre ali para fazer compra, para passear, e aí de repente você ouvia lá: boa tarde, Natália, tudo bem? Obrigado aí por entrar na live. Então você via lá seus pais, as pessoas que cuidavam de você, falar assim: vendedor é tudo sacana, o comércio sempre passa a gente para trás. Então observa que são informações ali na infância, na adolescência, que elas vão acontecendo não com grande impacto emocional, mas que elas vão acontecendo de uma forma frequente e da mesma maneira elas vão sendo registradas na cabeça daquela criança. E a gente não sabe exatamente o que a criança está interpretando daquilo que está sendo dito, como ela está guardando aquilo para ela. Então essa repetição, ainda que sem uma grande intensidade emocional, ela vai também formando a nossa memória em relação a finanças, em relação ao dinheiro. O que isso vai representar na nossa vida mais adiante? A gente não sabe muito bem, a gente não tem essa clareza. Mas é importante frisar aqui que esses eventos que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, eles foram muito importantes naquele período enquanto criança. Boa tarde, Léo. A criança ela vai tomando uma interpretação em relação às finanças naquele período da vida e ela vai adequando o comportamento de uma forma que ela entenda que ela consegue sobreviver fazendo daquela forma. Por quê? Naquela época ela é dependente de outras pessoas para conseguir comer, para conseguir comprar um presente, para conseguir ganhar um presente. Então, toda aquela interpretação, todo o comportamento que ela vai formando naquela fase da vida é super importante para aquele momento. Aquelas interpretações que eu tive, que você teve naquele período, foram importantes para nos trazer até aqui. Só que, a partir do momento em que eu assumo a minha vida, que eu assumo a autorresponsabilidade para a minha vida, aquelas interpretações elas poderiam ter sido colocadas de lado, elas poderiam ser deixadas para trás, porque a partir dali, muito provavelmente, elas já não me servem mais. Eu preciso ir para um novo mundo, eu preciso ter novos comportamentos, porque ali eu já não dependo mais de outras pessoas, eu preciso, a partir de um determinado momento da minha vida, eu preciso fazer o meu dinheiro, eu sou responsável pelas minhas despesas, eu sou responsável pelos meus resultados financeiros. Mas não é assim que acontece. Aqueles eventos que foram registrados, eles vêm à tona nesse momento presente, mesmo quando nós já temos essa autorresponsabilidade pela vida, e eles vão acontecendo de uma forma tão sutil, né, pelo nosso subconsciente, que muitas vezes nós não conseguimos observar. E aí vem a sensação, que é o tema da live de hoje, né? Pô, eu sei o que eu preciso fazer para ter uma saúde financeira, mas eu não consigo fazer. Eu sempre me vejo auto-sabotando, eu sempre me vejo tendo os mesmos resultados. Eu me vejo chegando num teto de renda, por exemplo, e patinando. Eu não consigo ultrapassar um teto de renda. Por que será que eu não consigo ultrapassar esse teto de renda? Tem algo que está no meu subconsciente que vai me revelar o porquê isso não acontece. E aí, quando esses eventos eles acontecem de uma forma mais impactante, ou seja, a carga emocional é mais forte, né? São lá eventos dolorosos, são eventos dramáticos, são eventos traumáticos. Quanto mais intensa é a carga emocional que aconteceu lá na infância e na adolescência, então, por exemplo, se a criança ela teve um episódio que ela presenciou uma conversa sobre finanças e ao mesmo tempo ela presenciou a conversa sobre a separação dos pais e a separação de pais é muito forte, é muito impactante para uma criança, a carga emocional ali é zilhões de vezes mais alta do que aquelas recorrências que eu falei durante um ano em datas especiais, por exemplo. E aí o que vai acontecer?
quanto mais forte é o impacto emocional que acontece num evento desse, no momento que eu gero uma interpretação em relação às finanças, em relação ao dinheiro, mais forte esse comportamento volta no momento presente. E aí, quanto mais forte, né, mais a emoção ela traz à tona aquele comportamento e ela traz à tona com uma força muito maior, menos flexibilidade eu tenho para lidar com a situação. A situação é muito mais forte que eu. A gente chega até a falar que nós não somos culpados por aquele resultado. A gente sabe, nós temos a autorresponsabilidade, nós somos sim culpados, mas há uma interpretação que aconteceu lá atrás, enquanto eu não tinha esse grau de autorresponsabilidade que ficou registrado e que ela vem à tona hoje, muitas vezes sem eu perceber do porquê ela está vindo. Então, eu posso mudar essa realidade? Eu posso, eu tenho essa autorresponsabilidade para fazer isso. Mas é muito difícil fazer isso se eu não sei de onde vem a causa do negócio. E por mais que eu tente, eu tomo uma rasteira e volto. Eu tento, eu tomo uma rasteira e volto. E isso vai me deixando com a sensação de cada vez mais incapaz frente à situação do dinheiro. Isso vai dificultando as possibilidades de eu fazer diferente. E aí, como é que eu faço então para começar a me libertar dessa situação? Até mais para o final aqui eu vou trazer uma história real para a gente entender melhor como isso impacta na nossa vida adulta. As coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, impactam na nossa vida adulta sem que nós tenhamos essa percepção. Para eu solucionar isso, eu preciso estar consciente de onde vem isso. É fácil? Não. É simples? É simples. Basta todas as vezes em que eu me ver sabotando, em que eu me ver tendo novamente dificuldades financeiras ou dificuldade em lidar com alguma coisa, de fechar um contrato, de receber um dinheiro, a tudo que envolve as finanças, todas as vezes que eu percebo que eu não estou me permitindo ir para esse fluxo de abundância e prosperidade, eu parar e fazer uma reflexão. Quando foi que isso aconteceu na minha vida? E se permitir ali alguns segundos. Aos poucos, esses insights vão vir. Eu vou lembrar de um episódio na minha infância, eu vou lembrar de um episódio na minha adolescência e aí eu paro para reviver aquele episódio e tento lembrar dos detalhes. Como é que foi que aconteceu? Né? E aí a partir do momento que eu lembro disso e vou trazendo os detalhes, aí eu tenho a condição de fazer a reinterpretação, a ressignificação. Vamos lá, Léo. Porque eu sei que pode mudar, mas sempre tive em mente que alguns valores são inegociáveis e o impacto se aproxima de um tipo de platô. Realmente é bem difícil. É bem isso, Léo. Tem valores que são muito fortes, principalmente valores que estão ligados à família. Quando a gente tenta mudar esses valores, no nosso subconsciente é como se nós estivéssemos traindo as nossas raízes. Então, quando a gente fala, por exemplo, da ovelha negra da família, por que a gente chama de ovelha negra? É justamente aquela pessoa que rompe um padrão de comportamento familiar. Só que para ela romper aquele padrão de comportamento familiar, ela é tida como traíra, ela é tida como traiçoeira, ela está traindo todo um comportamento, todo um padrão da família, entende? E ela vai pagar um preço emocional muito grande, porque ela vai ser julgada, as pessoas vão apontar o dedo para ela. E em que momento isso vai mudar? No momento em que ela faz esse movimento que quebra o padrão familiar e ela traz um resultado significativo. Quando ela vem e traz um resultado significativo, as pessoas vão falar assim, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? E no começo ela vai ser julgada. Ah, deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque nós sempre fomos trabalhadores honestos e nunca tivemos condição de ter uma vida boa. Percebe? Ah, se ele está tendo uma vida boa, o que será que o Bruno está aprontando para ter uma vida boa? Mas aí eu perceber que você continua tendo seus valores ali como ser humano, que você continua sendo uma pessoa honesta, aos poucos isso vai quebrando. Então, a ovelha negra, que a gente diz da família, ela paga um preço muito grande no começo, mas ela é de extrema importância para mudar a realidade da família dali para frente.
porque ela justamente vai mostrar para essa família que existe um mundo do lado de fora daquela bolha familiar. Então, por isso, Léo, é muito difícil sim. Existem valores que são muito fortes e romper esses valores não é tão simples assim. Eu só preciso olhar para tudo isso com muito respeito. Meus pais fizeram o melhor dentro da realidade que eles tinham e dentro do que eles acreditavam. Tá tudo bem. Agora eu posso fazer diferente. Por isso que eu falo, é fácil? Não, porque no nosso subconsciente é uma luta contra esse padrão. E aí então eu preciso começar a identificar. Identifiquei, vou lá, lembro dos detalhes e vou começar a entender como é que eu posso ressignificar isso. Eu, por exemplo, tive uma conversa com meu pai e minha mãe há pouco tempo atrás, que eu recebi informações que eu nem imaginava que tivessem acontecido. Aí eu fui entender, por exemplo, porque eu sempre queria ir para a vida de autônomo, para ter essa liberdade, e minha mãe, todas as vezes que eu estava lá, ela falava, vai prestar concurso para você ter tranquilidade financeira, e aquilo me doía muito, me pegava muito. E, no fundo, dá até uma raiva daquilo. Mas depois que eu conversei com ela, eu vim entender por que ela sempre me fala aquilo. Porque num determinado período, quando ela tinha lá seus 16 anos de idade, o meu avô, que era fazendeiro, quebrou. Eles perderam tudo que eles tinham. Perderam tudo a ponto de ter que ir no açougue e comprar resto de carne para conseguir se alimentar. Então, quando a minha mãe vem e me fala, super preocupada, que eu deveria prestar um concurso para ter uma estabilidade financeira, é por amor. É porque ela não quer me ver, de repente, passando por aquela dificuldade. E ela não entende que eu, sendo autônomo, eu não tenho limite, que eu posso me dar muito bem na vida. Entendeu? Mas, como é algo de risco, ela prefere que eu não tenha um risco, simplesmente por amor. E aí, eu entendendo esse processo, eu falo, opa, tá tudo bem. Quando minha mãe disser isso de novo, eu sei que é algo que ela diz porque ela viveu isso. Mas eu posso fazer diferente. E que hora que ela vai parar de falar isso? A hora que ela me vê que eu realmente estou bem de vida. Que eu tenho lá minhas finanças, que eu tenho uma vida boa, que eu tenho uma vida tranquila, e aquilo ela vai ver que eu consegui fazer de uma forma diferente. E aí eu vou conversar com meu pai, por exemplo. Meu bisavô veio da Itália, montou uma loja no centro da cidade de Batatais. E segundo meu pai me disse, meu bisavô ele volta para a Itália, ele deixa a loja com o meu avô. Era uma das primeiras lojas, haviam poucos comércios ainda na rua, ali de Batatais, no centro de Batatais. Mas quando outros comércios começaram a abrir, segundo meu pai, meu avô fechava a loja às 2 horas da tarde, porque as pessoas procuravam muito a loja dele. Era a loja que vendia de tudo. Vendia louça, vendia papelaria, era vidraçaria, eles faziam de tudo na loja. Então tinha um movimento muito bom. E meu avô ele fechava a loja às 2 horas da tarde para que os clientes fossem procurar coisas em outros comércios, para que as outras pessoas também tivessem oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. E aí eu começo a perceber, poxa, então agora eu começo a entender por que eu vou até um determinado nível e depois eu começo a passar a bola para as outras pessoas. Por que eu não dou conta de eu continuar fazendo mais dinheiro para mim? Eu estou sempre colocando outras pessoas e fazendo as pessoas ganharem mais e abrindo mão do meu. Não que eu não possa fazer isso. Eu posso trazer as pessoas para que elas também ganham mais. Mas eu não preciso abrir mão do meu, entende? Mas aí eu começo a entender que há uma história por detrás de tudo isso e que inconscientemente eu estou honrando essa história quando eu encontro essas dificuldades. Olha só que desafiador que é. Mas a partir dessa conversa, desse entendimento que eu tive ali com meus pais, eu posso agora ressignificar tudo isso. Que eu posso fazer diferente. E eu sei que tudo isso vai ficar tranquilo quando eles perceberem que eu estou conseguindo realmente fazer diferente. Hoje eu vou na casa dos meus pais, pronto, acabou. Não existe mais esse tipo de conversa, não existe mais esse tipo de preocupação, porque eles veem que eu estou conseguindo me virar, que eu consigo ter a minha família, que eu consigo ter o meu estilo de vida, que está tudo bem comigo. E aí eles podem me ver feliz e não se preocupar se o dinheiro que entra na minha vida é o suficiente para eu ser feliz com a minha família e seguir em frente. Tá? E aí eu trago isso porque
muitas vezes, quando a gente se depara com essas dificuldades financeiras, a gente acredita que essas dificuldades financeiras é puramente pelo fato de eu não ter conhecimento sobre produtos e serviços financeiros. E aí eu vou buscar cada vez mais conhecimento em relação a isso. O meu problema financeiro é pela ignorância que eu tenho em relação a serviços e produtos financeiros. Lógico, isso é importante, mas isso é uma pequena parte da minha saúde financeira, que vai impactar a minha saúde financeira. Só que aí, quanto mais eu busco esses conhecimentos e continuo tendo essa autossabotagem, eu continuo tendo os mesmos resultados, eu não consigo mudar os resultados, mesmo com mais conhecimento na área financeira, o que vai acontecer? Isso vai fortalecer as minhas crenças limitantes. Isso vai fortalecer o meu senso de incapacidade perante as finanças. E aí eu começo a dizer que eu não nasci para finanças, que finanças não é para mim, que matemática, números não é para mim. Como é que eu sei tudo isso e não consigo colocar em prática? Entende? E aí essa busca de informações, ela acaba sendo muito mais contraproducente do que propriamente algo que vai me impulsionar para ter resultados diferentes. Eu não consigo mudar o meu comportamento financeiro destrutivo, porque eu não consigo encontrar as razões reais, as causas que estão por detrás da minha realidade financeira atual. E aí eu vou continuar sempre apanhando em relação a isso. Então, olha só essa história real, além da minha que eu compartilhei aqui com você, que também aconteceu com uma mulher chamada Alison. Ela vem contar a história que aos 7 anos de idade, a mãe dela casa com seu padrasto. E desse casamento surge uma sinuca de bico em relação às finanças. Ou seja, eles tinham ali certa dificuldade com relação às finanças, pelo menos aparentemente. Ela começa a perceber que, a partir desse casamento, ela começa a ouvir o seguinte: há uma relação entre pai e mãe que não é ali muito alinhada em relação às finanças, e todas as vezes eles acabavam apontando a situação de olha, você está pensando que dinheiro dá em árvore? Dinheiro não dá em árvore. Basta a gente ter aqui uma grande despesa para que a gente tenha problema financeiro. Então, como é que será que essa criança de 7 anos vai interpretando essas informações? E aí ela traz que a mãe dela, nesse ponto, era meio disfuncional no sentido, a mãe sempre reclamava que não tinha dinheiro. Só que ela terminava de falar que não tinha dinheiro, ela saía para fazer compra. E aí ela comprava roupa para ela, comprava roupa para o marido, comprava roupa para as crianças, comprava decoração para casa. E aquela criança de 7 anos fica assim, mas espera aí, eu acabei de escutar que dinheiro não dá em árvore, eu acabei de escutar que grandes despesas nos colocam em situações financeiras complicadas, e aí em questão de minuto eu vejo a minha mãe sair e fazer uma grande compra de roupa para o meu padrasto, para ela, para mim, para minhas irmãs. Mas como é que é isso? Como é que é não ter dinheiro, mas sair para comprar essas roupas? E aí ela começa a notar o seguinte, que dentro dessa casa, a mãe, que queixava o tempo todo de não ter dinheiro, era quem ficava lidando com as finanças. O pai, o padrasto, no caso, padrasto, ele não queria nem saber das finanças, ele não estava nem aí, ele nem olhava para as finanças. E aí ela via duas situações. A mãe, que tinha esse comportamento exagerado com o dinheiro, de falar que não tinha dinheiro, mas saía para fazer a compra. E do outro lado, um pai, né, uma pessoa ali responsável por ela, que não dava nem bola, era como se nada tivesse acontecendo dentro da casa. E esse comportamento dele era simplesmente para não brigar com a esposa. Então, ele preferia, para não ter briga, ficar calado e assistir esse circo financeiro dentro da casa. Essa criança, ela vai criando um mundo no seu subconsciente. E aí ela cresce, e ela cresce com a seguinte informação. Ela diz, por exemplo, que ela não conseguiu, vendo
essas informações cruzadas, né, o que ela via e o que acontecia, o que ela ouvia, isso fez com que ela não tivesse um conceito claro em relação a dinheiro. E aí ela cresce ali, ela vai para a fase adulta dela com a seguinte interpretação: dinheiro não é grande coisa, a não ser quando falta o dinheiro, porque aí entra o caos. Olha só, então dinheiro não é grande coisa, exceto quando falta, porque aí vem o caos. Então, olha a interpretação que ela salvou, que ela registrou em relação ao dinheiro. Ela cresce como? Uma pessoa que trabalha duro, trabalha muito, mas para fazer o dinheiro suficiente para ser independente dos pais dela. Quando ela atingia um nível de renda que fazia com que ela tivesse independência em relação aos pais dela, para ela estava bom. Ainda que ela tivesse a oportunidade de fazer mais dinheiro, de ir para a abundância financeira, ela não dava conta de ir, porque dinheiro para ela não é grande coisa. E o que ela fazia com aquilo que ela ganhava? Ela poupava, ela conseguia poupar. Só que o poupar dinheiro para ela estava ligado à ansiedade. Todas as vezes que ela guardava dinheiro, aquilo gerava ansiedade nela. Para ela não ficar com aquela ansiedade, o que ela fazia? Ela gastava o dinheiro. E aí ela ficava nesse ciclo. Trabalhava duro pra caramba para ganhar pouco ou o suficiente para ser independente dos pais e não se permitir então ir para uma abundância financeira. Então tem a ver com o que eu falei um pouco antes aqui na live, que é aquele negócio: poxa, por que eu tenho um padrão, de repente como autônomo, que eu sempre atinjo um limite de renda e eu me saboto e volto? Todas as vezes que eu bato 10, que eu bato 12 mil, eu perco o cliente. Eu volto, bato 10, bato 12, 14, volto, estou sempre abaixo dos 10, abaixo dos 12, eu não consigo romper esse padrão para 15, para 20 e manter isso em médio e longo prazo. Por que isso acontece? Olha só o exemplo aqui da Alison, né? Porque para ela dinheiro não era grande coisa e ter dinheiro guardado gerava ansiedade. E aí todas as vezes que ela via dinheiro guardado, então ela gastava, ela arrumava uma forma de gastar o dinheiro, porque isso era uma forma dela encontrar paz. Observou? Vê como é importante a gente, muitas vezes, quando nós temos esse padrão de romper um teto de renda ou um padrão onde nós ficamos patinando ali em relação a resultados financeiros, começar a ter consciência do que pode ter acontecido na minha infância e adolescência, porque a questão não é saber mais sobre serviços e produtos financeiros, isso é só uma parte da questão, mas se eu vou buscar informações sobre produtos e serviços, entender mais sobre a utilização do dinheiro e ainda assim eu não tenho resultado, isso vai intensificando o meu senso de incapacidade, porque na verdade não é isso que está muitas vezes fazendo com que eu tenha resultados que não estão me agradando. Na verdade, o que está me fazendo ter esses resultados e ficar patinando nesses resultados é o que está por detrás do dinheiro. E a solução é, então, ter consciência daquilo que aconteceu, ter consciência de como eu interpretei uma realidade que aconteceu lá atrás e como essa interpretação ela continua impactando a minha vida na fase adulta. E aí eu posso, a partir daí, ressignificar e fazer diferente para colher resultados diferentes. E lá na live número 3, onde eu falei de crenças limitantes, eu expliquei justamente isso. Talvez você tenha irmãos e você fala assim: Bruno, mas o meu irmão que cresceu junto comigo tem resultados financeiros completamente diferentes. Meu irmão está muito bem financeiramente e eu não estou. E nós crescemos no mesmo lar, no mesmo ambiente. E aí lá na live sobre crenças financeiras limitantes, na live número 3, eu explico justamente isso. É porque esses eventos eles são registrados
de forma subjetiva e individual. Você e seu irmão estavam no mesmo ambiente, na mesma hora, assistindo a mesma cena, ouvindo as mesmas coisas, mas cada um pode ter interpretado de uma forma completamente diferente. Enquanto de repente ele salvou aquela informação de forma a impulsionar a vida dele, talvez você tenha registrado aquela informação de uma forma limitante, que faz com que você não consiga ir para essa prosperidade e abundância. Por isso, eu preciso, ainda que pessoas da mesma família, vivendo o mesmo momento, olhando para a mesma realidade, é preciso entender, por exemplo, a interpretação que cada um deu para aquela situação. Mais uma vez, a solução, muitas vezes, para a nossa realidade financeira, está ligado ao que está por detrás do dinheiro. Essa é a nossa live de hoje, a live de número 4, que teve como tema então, eu sei o que fazer, mas eu não consigo fazer. Por que isso acontece? E agora você pode entender por que isso acontece, você pode começar a olhar diferente com o passar do seu dia a dia, conforme você vai lidando com as finanças e tomando cada vez mais consciência para mudar essa realidade. Léo, muito obrigado por você acompanhar aí a live inteira. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí. Qualquer coisa, me manda um direct, tá? A gente vai conversando. Quinta-feira eu volto com mais uma live dessa série Por Detrás do Dinheiro. Um forte abraço, uma boa tarde para todos. Até a próxima. Valeu!